Saudações! Olha que emoção, cara. Este é o podcast Irmandade Corintiana número 1. Adoro essa emoção, velho. 95. E pra todo mundo que está nos escutando, um feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães pra todos vocês! Aqui Beijo, comigo beijo. hoje o Icarão, o Gibson e o Fabião. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Opa, Tudo Ah, bom, mas- ótimo. Um Como beijo foi pra todas esse- as mães aí. Um beijo pra minha mãe. Beijo, mãe. Um beijo pra todas as mães, independente de elas serem corintianas ou não. Exato, exato. Só assim pra gente abrir exceção. Enfim, antes da gente entrar e começar a falar do Corinthians, a gente tem que lembrar o pessoal que a Covid é um negócio sério. A gente tá vendo os nossos números aqui no Brasil aumentarem a cada dia. Essa semana já por 2 vezes batemos recordes negativos, né? Com contaminações e mortes. Fiquem em casa, pratiquem o distanciamento social, o negócio é sério. É mais do que sério, galera. A gente tá vivendo um momento crítico, enfim. Toda semana a gente fala e a gente sempre vai falar realmente, exatamente pra se preocupar com o próximo, né? Não é só se preocupar com você, é se preocupar com as pessoas que você ama, enfim, com toda a sociedade. Então, vamos tomar todos os cuidados, vamos ficar em casa, porque a situação ainda não está controlada. Infelizmente, ainda está um pouco longe de ser Longe disso, né? A coisa tá bem feia. Essa semana, cara, a gente... Foi a pior semana desde que começou essa história em números, né? Foi de longe a pior semana, né? Uma tristeza. E a gente continua esperando o futebol voltar e tudo mais, mas não é o momento realmente, né? O que torna o assunto Corinthians talvez com um pouco menos de assunto do que normalmente teria numa semana no meio de maio, assim, né? É, exatamente. Aliás, como a gente vai falar aqui também, daqui a pouco iremos relembrar o título de 2017 que há 3 anos atrás aconteceu nessa semana, né? Com rolava futebol, quarta e domingo e tal. Fomos campeões. Há 3 anos atrás, o título paulista, vamos relembrar isso. Mas Olha, antes eu não sei se alguém vai falar a respeito disso, mas é bom importante a gente lembrar que tá fazendo 4 anos de Irmandade agora, né? Também. Começo de beleza. maio, cara. Começo de maio. né? Estamos... Era o Brasileirão 2016, né? Mas é que a gente tá preparando um especial da semana que vem pra isso, né? Com um convidado especialíssimo na semana que vem. É, exatamente. Participando do nosso podcast, né? Comemorando nossos 4 anos. Antes da gente começar a falar mais do Corinthians e do futebol brasileiro aqui, a gente sempre dá aquela passada no que tá acontecendo no resto do mundo, né? Com relação ao futebol. Na Espanha, a Copa do Rei, vai desse ano, que será decidida entre o Atlético de Bilbao e o Real Sociedad, os 2 times são do País Basco, né? E eles decidiram que eles só vão fazer a final quando puder ter público. É uma final histórica para eles lá e não faz sentido trazer essa final sem público. Então eles falaram, não importa se vai ser no ano que vem, daqui 2 anos, 5 anos, a gente vai fazer essa final quando tiver público. E quando não tiver público, não faremos essa final. Então eles, apesar do futebol na Espanha parece que já está mais próximo de retornar, a final da Copa do Rei vai ser disputada apenas com a presença do público. Achei bem legal a iniciativa dos 2 clubes. Reforça aquilo que a gente falou há, acho que umas 2 semanas, sobre o calor do público no estádio, né? O cara entra pra jogar, é diferente, obviamente, você tem a torcida ali, é um evento, é um espetáculo diferente, né, obviamente. Chama a atenção pelo que você falou, que os clubes decidiram, né, adiar esta final, ou seja, é uma decisão dos clubes, não é uma questão... Lá, o futebol é diferente em outros lugares, né? As federações não mandam na parada, os clubes mandam. Isso é bacana de ver. E os clubes tomando a decisão correta, assim, para o espetáculo ser a altura desse momento histórico que é para esses 2 times, né? Enfim, na Argentina, é uma decisão que interfere no futebol, mas não tem nada a ver exatamente com o futebol, né? Mas a Argentina proibiu os voos comerciais até setembro. É justamente para evitar essa contaminação, o pessoal chegando de fora, ou o pessoal indo de uma região para outra da Argentina, contaminando. Isso significa que se houver a volta da Libertadores, a volta da Sul-Americana, os times que forem jogar lá ou vai ter que ir de busão, de trem, ou vai ter que... Pega o buquebus, pô. ou vai ter que pegar um aviãozinho particular para levar aqui para lá, o que vai sair mais caro, né?
Isso não é uma decisão do futebol, mas pode influenciar a decisão de voltar ao futebol sul-americano mais cedo ou mais tarde, né? Tem federações aí, países que estão tomando decisões mais rapidamente, já projetando um futuro mais longínquo, né? No Brasil, tá tudo no curto prazo, as medidas são de 2 semanas, 1 mês no máximo, né? Só para explicar também, o buquebus é tipo uma balsa, um barco que atravessa o Rio da Prata entre Argentina e Uruguai aí. Só o pessoal que de repente não conhece. A Coreia do Sul já voltou com o futebol. Esse fim de semana já teve jogo lá na Coreia do Sul, né? Eles são um país que talvez melhor tenham trabalhado com essa questão da pandemia. Mas ao mesmo tempo que voltou o futebol, eles anunciaram que os bares que estavam liberados para funcionar voltaram a fechar, porque eles tiveram uma pequena alta de casos. Eles estão de olho nas contaminações, enfim, no progresso da pandemia, mas o futebol lá já voltou. Na Alemanha, o futebol volta na semana que vem. No final de semana que vem, o campeonato alemão já retorna. Mas também eu li a respeito, muitas críticas, muita gente achando que é cedo ainda para se voltar com o futebol, porque os casos na Alemanha estavam caindo, voltaram a dar uma crescida e tal. Então, muitas críticas sendo recebidas lá na Alemanha. E se na Alemanha o futebol tá voltando, aqui, Gibson, como é que a gente tá? A gente tá... Ei, cara, você tá falando da Coreia do Sul, você tá falando da Alemanha. A Alemanha já tá em 2030, cara. E a Coreia do Sul já tá em 2045. Os caras vivem no futuro, bicho. Aqui a gente tá fudido, cara. Curiosidade inútil, eu li essa semana, acho que o Marlone joga na 2ª divisão da Coreia do Sul, acho. Eu li alguma coisa. O cara de prêmio Puskás do Corinthians e tal, ele joga na 2ª divisão da Coreia. Eu nem lembrava desse cara. Mas pelo menos ele vai estar jogando, tá vendo, velho? O resto do mundo é verdade. Pelo amor de Deus, você desvaneceu o futebol da Coreia, não é isso. Ele tá emprestado ou ele ainda tem contrato com o Corinthians? Tá emprestado pra lá? É capaz, né? Boa pergunta. O Corinthians paga metade do salário dele, provavelmente. Pô, o Corinthians paga metade do salário de todo mundo que joga no futebol, bicho. E você esperava o quê do Andrés, né? Lá no Rio, os clubes estão discutindo a volta, né? Eles assinaram um pedido para a federação para voltar a treinar, a jogar. Os únicos que não assinaram isso foram o Botafogo e o Fluminense. Aqui em São Paulo, os clubes todos decidiram que só voltam quando o governo de São Paulo deixar. E o governo de São Paulo prorrogou a quarentena aqui até o final de maio. Portanto, até o final de maio, dificilmente os times voltam a treinar. E a gente pode pensar em futebol em julho já, pensando nessa data, né? E os clubes também conversaram entre si e decidiram que todos vão voltar a treinar ao mesmo tempo. Por enquanto tá todo mundo treinando na sua casa, acompanhando o fisioterapeuta e tudo mais por videoconferência, tudo mal, que nem a gente tá fazendo aqui a Irmandade. Mas os clubes combinaram que todo mundo vai voltar ao mesmo tempo, para não ter essa de ter vantagem, um clube voltar antes ou não. Então, tudo vai ser feito também com a permissão do governo do estado, que por enquanto está mandando todo mundo ficar em casa, né? Então, vamos se preparar para ficar sem Corinthians e sem futebol, pelo menos até julho, eu imagino. Eu acho que historicamente deve ser o período maior que o Corinthians vai ficar sem futebol na sua história. Enfim, talvez voltando lá atrás pro futebol amador, talvez encontre um período equivalente, né? Eu sou completamente contra o time começar a treinar antes de voltar ao campeonato. Quanto mais a gente treina, pior fica esse ano, né? Então, é melhor voltar da quarentena já entrando em campo, né? Não, tinha que juntar o time na porta do estádio. Falei, galera, vai, joga. Né? Quanto menos o Thiago Nunes falar com eles, melhor. Melhor, cara. Marca um invite lá no Google, né? Marca no WhatsApp, cola lá no jogo. Chega 15 minutos antes. Mas vamos ver como é que vai voltar o Corinthians. Quando entrou nessa quarentena, não estava jogando muito bem, independente de ter treino ou não aí. E a pergunta do Rodrigo Clemente aqui. Eis a pergunta, a pausa vai favorecer ou vai piorar o Corinthians? Eu acho que essas paradas sempre favorecem quem tá pior. No caso, o Corinthians tá pior, cara. Então vai dar algum favorecimento pro Corinthians. Exatamente. A gente não pode esquecer que os times do interior também perderam muitos jogadores, né? O Santo André, por exemplo, acho que tem 3 ou 4 jogadores apenas na sua... Mas aí eu não tô nem considerando com o Paulista, porque eu acho que se voltar o Paulista vai ser uma tremenda sacanagem. Não tem nem como fazer isso. Né? Eu tô considerando de voltar brasileiro já direto, né? Mas assim, eu acho que favoreceu o Corinthians de certa maneira, assim, porque dá tempo de tirar aquela crise que tava, né? Aquela lama que tava, se respirar um pouco, todo mundo botar a cabeça no lugar e ver se começa a jogar bola de novo. Mas favorece principalmente o Thiago Nunes, tá com o pé fora do time, agora vai ter tempo de fazer pelo menos mais um mês e meio de treinamentos com o time, né? Enfim, decidindo pela volta do futebol,
a FIFA e os outros clubes têm discutido algumas propostas, algumas coisas para se implementar no futebol nesse retorno, né? Uma das medidas que eles estão falando é proibir os jogadores de cuspir em campo. Porque talvez no cuspe teria mais coronavírus ou não. Tá proibido trocar camisa também. Isso tudo falando, eles estão discutindo, não tem nada oficial ainda, né? Proibido trocar camisa. Aquela troca de camisa no final não vai acontecer, não pode. Tem algo específico para aquela catarrada que eles fazem, que eles apertam o nariz e soltam um negócio assim? Ou o cuspe engloba tudo isso? Não sei, aí tem que esperar para ver. E quem vai ser o fiscal disso, né? O bandeirinha vai poder levantar a bandeira e falar, ele tá cuspindo aqui, seu juiz. Pode a TV vai ficar olhando, vai ter uma câmera... O VAR pode ser chamado para punir o jogador pelo cuspe, uma questão. O cuspe-cam. Vai ter específico para isso. Além de proibir a troca de camisas, estão proibindo também o aperto de mão. O aperto de mão no início da partida, no final, está proibido também. Assim como vão proibir as comemorações de gols. Eu acho que para mim, essas medidas, todas elas dizem assim... Eu quero saber se eles vão proibir marcar também, né? Exatamente. Dar aquela agarrada. Todas elas dizem assim, é proibido voltar ao futebol. Essa quer dizer... mais ou menos isso, né? O jogador... Essa lista é meio ridícula, né? No escanteio fica todo mundo aquele bololô lá, mas no gol não pode. No gol não pode abraçar, não pode cumprimentar o jogador, não pode. Trocar a camisa não pode. Eu posso me esfregar. Se o goleiro sair pra pegar a bola, todo mundo tem que ter 1 metro de distância, é isso? Quando a atividade esportiva é 2 metros, então tem que... Na marcação do escanteio pode, mas não pode cumprimentar. Não faz sentido, né? O Fagnão vai marcar os caras como agora? Como é que ele vai dar na perna dos jogadores, dos adversários, se não chegar perto? Tem que estar no cangote dos caras lá, pô. Não vale a pena. Tem que ser muito Balbuena pra conseguir marcar em tempos de Covid, né? Marcar sem tocar em ninguém, só pegar a bola, tá? Enfim. Pois é, Vamos né? ter que trazer de volta o Gamarra, bicho. Muito Gamarra. Enfim, a única medida que eu acho interessante que eles estão propondo, que eu acho que vale a pena ser discutida seriamente, essas outras eu acho que dizem que não é pro futebol voltar enquanto eles tiverem esse medo, é das 5 substituições, né? Aumentar o número de substituições, pensando que, com o calendário mais apertado, os jogos também o intervalo entre os jogos vai ser menor. Isso com certeza vai ajudar os times com um elenco maior, um elenco mais que tenha mais opções, mais peças, né? Times menores, ou como o Corinthians, que não tem nem 11 direito para botar em campo titular certo, quanto mais colocar as alterações. Exato, o que pode acabar acontecendo é o rodízio de jogadores, né? Acho que vários clubes brasileiros a gente vai começar a ver mais isso. Acontece muito isso na Europa, né? Mas aí o time que não tiver o elenco grande tá ferrado, né? Vai estourar os jogadores. As medidas, como você falou, demonstram que não tem muita condição de voltar ao futebol. Não resolvem, né? Porque no fim das contas o futebol ele é um esporte de contato. O jogar futebol implica em você tocar as pessoas. Não pode trocar camisa. E daí? Você vai estar de ombro a ombro com a pessoa o jogo todo. Você vai estar cafungando a pessoa o jogo todo, né? Acho que são medidas assim como diriam nossos pais, para inglês ver, assim, né? Para fachada, para falar, estamos fazendo alguma coisa, mas não estão fazendo de fato nada, só estão tirando a graça do futebol. Vou parar, não tô falando que cuspir ou trocar camisa realmente interfere no que os torcedores fazem, mas, não pode comemorar gol junto, não sei o quê, é uns negócios ridículos aí, né, enfim. Faria mais sentido se eles falassem, a gente vai parar, não tem 90 minutos de futebol, entra, 11 cobranças de pênalti, acabou, quem ganhar, ganhou. Vai ser isso. Pronto, mas tem que higienizar a bola antes de cobrar o pênalti. 11 bolas diferentes e tal. O goleiro tem que ter máscara e tudo mais, enfim, né? O outro ponto seria, né, ter... vamos voltar testando todos os jogadores, etc, tal, mas o teste imediato, ele não é tão confiável, né? Enfim, e aí se um volta, um não foi pego, de repente todo mundo pega, aí é complicado. No Sul tentaram voltar aí, teve 2 jogadores, comissão técnica que já teve, já foram contaminados aí também. É isso aí, o Gustavo Moreira perguntando aqui no nosso YouTube o casos do Covid no Flamengo, né? Parece que deram 3 jogadores deram positivo no Flamengo. O Flamengo que tá querendo voltar a jogar, querendo voltar a treinar, inclusive. O Grêmio também teve, o Grêmio também, né? O Diego Souza deu positivo pra Covid.
Enfim, eles dizem que estão se tratando, enfim, nenhum desses times voltou a treinar ainda, mas também tem uma pressão muito grande lá no Sul para voltar aos treinos, apesar desses casos, quer dizer, tem 3 casos no clube, e mesmo assim eles estão querendo voltar a treinar. O Rio de Janeiro, essa semana, também teve recordes de casos, de mortes, enfim. Eu acho que está muito cedo para a gente falar em volta do futebol dessa maneira. Esses casos aí, é ridículo o Flamengo querer voltar. O Flamengo que desde o começo da pandemia já estava com o Jorge Jesus contaminado, o membro da comissão técnica já pegou, então assim, é muito óbvio que não daria certo isso, né? Tem um pessoal perguntando aqui sobre novidades de contratação, se o Corinthians deve fazer um limpa no elenco, que reforços vão trazer, etc. Até vi hoje uma entrevista do Wilson, que é gerente de futebol do Corinthians, falando que, olha, não existem conversas assim, internas, possibilidades, mas negociações não estão acontecendo, tá tudo parado, tá tudo congelado. Você não está negociando com um empresário de algum clube agora para voltar, porque você não sabe nem quando vai voltar, não tem o que oferecer agora, né? A pandemia parou o futebol de maneira geral, né? Contratação, campeonato, tá tudo congelado. Enfim, essa semana completou 3 anos do nosso Campeonato Paulista de 2017. Aquele campeonato que o Corinthians começou como a 4ª força, né? Dita por muita gente, e depois terminou em primeiro lugar, primeira força, perdendo apenas 2 partidas no Campeonato Paulista inteiro. E começo do Carille, né? Começo da passagem do Carille. E a gente vai relembrar aqui essa conquista corintiana, mostrando os gols dessa campanha corintiana, né? O que é interessante desse contexto é que o Corinthians tinha acabado de sair da campanha com o Oswaldo de Oliveira em 2016, tentou Reinaldo Rueda, tinha vários boatos e tal, e aí acabou se definindo pelo Carille, né? E deu muito certo, né? Deu muito certo. Ele tinha feito um período de interino, né, no ano anterior, né? O primeiro gol contra o Jô, uma vitória, uma magrinha de 1-0, um gol que o Jô mesmo sofreu, um pênalti que ele mesmo sofreu. 1-0 pro Corinthians. Esse foi o primeiro jogo do campeonato, né, Gui? Primeiro jogo do campeonato. O Jô que tinha chegado no clube em novembro, já estava treinando com o clube no final do Brasileiro anterior, tal, então ele teve muito tempo de entrosar, né? E aí a gente já pula pro terceiro jogo, né? O Pablo marcando na arena, também um jogo chorado ali, 1-0 na... Saudades do Pablo, hein? Sufoco, baita zagueiro, hein? Pensou uma dupla Pablo e Gil hoje. E ele tá se oferecendo demais. E olha esse gol do Casinha aí, o zagueirão bobeou do Audax e o Casinho guardou o dele. Saudoso Casinho. Nesse momento, apesar do gol de pênalti que o Jô fez no primeiro jogo, o Casinho já estava tomando a vaga de titular do Jô. Sim, né? sim. Com essa performance no Audax aí. E aí no jogo 5, a vitória mais emblemática do Corinthians, né? Esse gol do Jô contra a porcada lá. O Casinha era o titular, o Jô tinha acabado de entrar. Foi o primeiro toque nele na bola, já mandou pro gol. E foram três vitórias de 1-0, né? E aí a gente tava no 4º jogo, né? Um clássico. Esse é o 5º jogo do Corinthians. O Corinthians teve um jogo que não marcou. Empate. E aí o segundo toque na bola, né? Que ele deu um pra ajeitar a bola e o segundo toque na bola ele meteu. E pô, essa corrida do Maicon pra buscar essa bola é incrível, né? A gente, quando lembra do time de 2017, fala muito do Jô, lembra muito o Arana. Mas o Maicon, aquele ano, foi sensacional, né? É um jogo demais. É um jogador que faz falta pro clube, sem dúvida nenhuma. Eu ia falar, aproveitando essa fala do Fábio, Arana e tal, toda essa galera dessa época, Rodriguinho, o que eu mais sinto falta é o Maicon, cara. Que baita jogador que era o Maicon. Ele ficou pouco tempo também. Aí o Pablo marcando mais um gol. O Arana cobrando a falta, né? Uma confusão ali na área. E o Corinthians jogando com aquele uniforme... inexplicável. Não há explicação, né? O Maicon marcando o primeiro gol dele aí no campeonato. Enfim, numa bicicleta falhada do Casinho, virou um passe pro Maicon fazer o gol ali. O Casinho, por pior que ele fosse, né? Ele era um cara esforçado, pelo menos, vai. Não dá pra falar que ele tinha carisma, tinha vontade. Carismático. Até hoje ele tem um monte de corintiano seguindo, ele faz post sobre o Corinthians, tá lá jogando, Pedro acho que no Henrique México, marcando né, o terceiro gol, tá no México. Numa falha aí do goleirão, sobrou pro Pedro Henrique, marcou o gol dele.
Eu vi ali o Pedro Henrique comemorando, eu vi o Romero junto, né? O Romero tava bem consolidado na equipe nessa época já, né, teoricamente. Já. Depois de 2016 foi o ano que ele se consolidou, né? Que ele consolidou, né? Aí o João marcando o gol em clássico. Ele tinha marcado o gol lá naquele primeira partida, volta a marcar no clássico contra o Santos, decidindo a partida. E é importante a gente perceber quantos gols o João vai marcar em clássicos, né? Em jogos importantes. Aí começava essa coisa, né? O João marcando gol em clássico, o Carille ganhando clássicos, né? Não é só não perdendo invicto, ele ganhando clássicos, né? Aí um gol do Léo Santos. Nessa partida, o Léo Santos entrou e foi eleito o craque da partida pela Irmandade Corintiana, que eu lembro muito bem. O Léo Santos, que agora, essa semana, renovou o contrato com o Corinthians. Né? O contrato dele terminaria no final do ano, renovou até 2023. Com o tempo contundido, né? O Léo Santos começou com uma grande promessa do Corinthians, né? O pessoal elogiava bastante. Ele falava que tinha Europa atrás. Michael marcando de falta. Quanto tempo a gente não vê um gol de falta assim? Ele marcou um desses lá no Shakhtar, né? Onde ele tá agora, né? Marcou. Olha onde foi a bola, hein? Que beleza. Bonito esse gol. E aí contra o São Paulo, o Jô marcando mais um aí. O Corinthians perdendo de 1-0, o Jô vai lá e marca o gol de empate no clássico no Morumbi, no segundo tempo. O Corinthians jogando com aquele uniforme de presidiário, né? Já não era... Irmãos Metralha. O Jô chegou, o Fábio comentou, né, que ele tava treinando desde novembro e tal, ele chegou cercado de desconfiança, né, perdeu o lugar pro Casim, mas tecnicamente, quando ele engrenou, ele começou a jogar muito, né, cara? Sem chance pro Casim depois. Ele não era um centroavante fixo, né, ele tinha muita mobilidade, né. Olha o Léo Jabá marcando um gol dele aí contra a Linense, na última partida da primeira fase, né. O Léo Jabá que pouco depois, né? Ele jogou esse campeonato e depois se transferiu lá pra... Saiu. Pra Rússia, né? Foi pra Rússia, mas depois ele foi parar no futebol grego. Agora tá na Grécia. Foi campeão ano passado. O Jadson marcando um golaço. O Jadson jogando com a camisa 77. Ele tinha retornado e pegou essa camiseta saudades desse Jadson aí, né? Pelo amor de Deus. Recentemente o Léo Jabá deu uma entrevista, inclusive, contando como é que é a experiência dele da pandemia lá na Grécia, que tá bem diferente do que aqui no Brasil, né? O Romero marcando o primeiro gol dele aí no campeonato, fechando aí a... E quase torcendo o tornozelo na comemoração. O Ícaro falou do Jô na parte técnica, né? Mas assim, esse time com garra, assim, na correria, no aspecto físico, tava muito forte, né? O Romero corria, muitas vezes subia deslocadamente, assim, e aí o Jô voltava correndo e tal, pra ajudar, enfim. Era um time todo que se ajudava muito, um ocupava o espaço aberto pelo outro. Né? Aí já nas quartas de final, o Rodriguinho marcando o gol, e a gente já tá vendo a partida da semifinal, né? O Jorge deixando outro gol num clássico. Enfim, a primeira partida das quartas de final foi 0-0, a segunda partida o Corinthians ganhou de 1-0, aquele gol do Rodriguinho, e aí a primeira partida da semifinal, fora de casa, o Corinthians vai fazer 2-0, o primeiro deles com o Jô ali, recebendo um belo passe do Rodriguinho, né? E o Rodriguinho vai marcar um golaço agora, um golaço de fora da área, no cantinho ali. O Rodriguinho também tava voando, né? Encerrando a nossa passagem. E a gente percebe que nessa fase final do campeonato, o Corinthians foi tranquilo, né? Ele nunca esteve desclassificado. O jogo mais difícil talvez tenha sido o jogo 0-0 contra o Botafogo de Ribeirão. O empate. Um empate em 0-0, depois ganha 1-0, já começou ganhando 2-0 no Morumbi, começa ganhando a partida e na Arena, Corinthians com novamente o gol do Jô. Olha só quantos gols o Jô marcou em clássico decisivo. A bola sobrou para ele e o São Paulo viria empatar a partida no final, mas o Corinthians já tinha metido 2-0 antes, já estava com 3-0, né, de vantagem, digamos assim. Placar agregado. No placar agregado. E na primeira partida da final, contra a Ponte Preta, o Corinthians vai logo meter 3-0 na Ponte e despachar, né? 3-0 na primeira partida da final, fora de casa ainda, tendo um segundo jogo em casa para decidir, isso facilita demais o jogo. E o belo passe do jogo pro Rodriguinho marcando gols decisivos também nessa fase do eliminatória do Paulista. Virando o Deus Dirguinho aí nessa época. Né? A Ponte que tinha eliminado os outros dois grandes, né, de São Paulo. Né? Exatamente, a Ponte que tinha o Luca e o Marlon também, que ainda tá no elenco do Corinthians, não tá, enfim. O Rodriguinho fazendo essa bela jogada e deixando pro Jadson marcar um dele de fora da área ali, um tirambaço, e o Ronaldo comemorando. Teve jornalista flamenguista reclamando, falando que o Ronaldo não é corintiano coisa nenhuma e tudo mais, aí comemorando em Campinas, né? No estádio em Campinas, o segundo gol
do Corinthians na final do Paulista. O Ronaldo é muito corintiano, cara. A gente falou do Casim, como o Casim, ele jogando no México, ele ainda aposta sobre ser o gringo da Fiel. O Ronaldo é outro que, assim, foi conquistado pela torcida corintiana também, né? Incrível. E ajuda que... Eu vi ali, o Roberto de Andrade era o presidente, né? Era o presidente na época. Esse jogo foi do Rodriguinho, né? Enfim, marcou 2 gols, deu passe para um. Enfim, o Ronaldo, que a gente não pode esquecer, tem um filho, né? Casado com a corintiana Milene. Então, Milene, que jogou pelo Corinthians, até hoje é comentarista de jogos do futebol feminino no Corinthians. Entende? E aí o Corinthians já tinha ganho a primeira partida 3-0, faz 1-0 com o Romero, né? E aí segura a partida, a Ponte Preta acho que vai marcar, se não me engano, com o próprio Marlon já no final, mas já estava perdendo de 4-0, digamos assim. O título já estava garantido para o Corinthians com esse gol, fazendo 1-0 logo no início do segundo tempo, se não me engano. E foi o título que credenciou, na real, o Corinthians para o brasileiro, né? Porque além dessa história da quarta força e tal, o time mesmo começou a ganhar cada vez mais confiança. Então você pega, sei lá, o Maicon, o Rodriguinho, o Jadson, o próprio Jô, o Romero, acho que foi construindo uma base muito forte, né, para o Campeonato Brasileiro. E foi aquele campeonato que o primeiro turno foi inteiro invicto, né? Se não me engano, né? Acho que foi isso. Foi, exatamente. Isso que eu ia falar. O Corinthians perdeu 2 partidas nesse Campeonato Paulista e levou essas 2 últimas derrotas até o final do primeiro turno do Brasileiro. Impressionante essa campanha do Corinthians em 2017, né? Vai perder a partida, acho que na primeira partida do retorno do Brasileiro, para perder a terceira partida do ano, veja só, no retorno do Brasileiro. E o time se fechou muito, né? O Edson Filho tá comentando aqui que o jogo da semifinal contra o São Paulo foi o da polêmica do Rodrigo Caio e tal, que teve uma história do Rodrigo Caio com o Jô. Só que o time tava muito fechado, né? Então, assim, rolava esse tipo de polêmica e tal, e nada abalava, né? O Carille, por mais que fosse o começo dele de trabalho como técnico, ele tava blindando muito bem o time, todo mundo era muito unido, você vê nas comemorações, todo mundo se abraçando e tal, então você vê que o sentimento era outro, né? Era um Corinthians que tava jogando muito bem. Não é um Corinthians que aos trancos e barrancos foi conquistou isso, como foram os 2 paulistas seguintes, né? Era um Corinthians que estava afiadíssimo, jogando muito, era de fato ali o melhor clube do Brasil naquele momento. E a gente viu ali o Léo Santos marcando um gol, né, durante esse Campeonato Paulista. Eu falei durante a gente estava acompanhando os melhores momentos, ele renovou o contrato até 2023. Ele poderia sair de graça no final do ano, em dezembro, poderia assinar com qualquer clube, segundo a lei vigente, em setembro e sair de graça. Ele renovou com o Corinthians, ele volta de uma contusão, né, de uma cirurgia séria. Agora, o Corinthians tem outros 3 jogadores com contratos para vencer em dezembro, né? O Sid Clay, que é emprestado, então não depende só da vontade do jogador do Corinthians, depende da vontade do time lá fora, renovar ou não. E a gente tem os nossos 2 atacantes, o Love e o Bozelli, com contratos terminando em dezembro. Vocês acham que vale a pena o Corinthians renovar o contrato com o Love ou com o Bozelli? O Bozelli, por exemplo, esse ano estava voltando bem, né? Teoricamente, estava mostrando um pouco mais do que ele mostrou ano passado. Desculpa, eu tossi aqui, desculpa. Mas eu acho que é pouco fazer uma análise perante ao que apresentou em, sei lá, 3 meses, nem 3 meses, né, de futebol, 2 meses, sei lá. Então eu acho que é pouco, né? O Bozelli eu não digo, cara. O Wagner Love talvez eu pensaria numa renovação. E sei lá, talvez seria bacana ver o Wagner Love encerrando a carreira com a camisa do Corinthians. Entendo o que o Ícaro tá falando, o histórico dele, mas assim, hoje o Corinthians talvez não tenha a mesma condição financeira de fazer o que fez pelo Danilo, por exemplo, né? E pelo Emerson Sheik e tal, etc. Trouxe os 2. Tá? E o Love não é um jogador barato. Então, talvez ou reduz isso para que ele possa desempenhar esse papel dessa forma, ser mais um exemplo do que um jogador de fato que vai entrar em campo, ou a gente vai ter que dispensá-lo, porque acho que se vai fazer uma limpa, tem que pegar assim, esses caras que têm um contrato vencendo são os mais óbvios de você rever e falar, esses não provaram nada nesta passagem pelo Corinthians, então... E nós vamos renovar, sim. Eu não renovaria nenhum dos 2, não. Eu acho que o Corinthians não tá com situação financeira para fazer esse agrado. Eu acho que seria legal também ver o Love encerrando a carreira dele com a camiseta do Corinthians, mas assim como o Jazz, mas que não dá mais, cara, bicho. O cara não tá mais jogando bola. E o Corinthians tá com muito pouco recurso pra ficar bancando esse tipo de coisa. Eu acho que podia sim fazer uma homenagem pro cara, saca?
Faz jogo de despedida. Exatamente, faz um agrado pro cara. Pô, o cara tem uma história no time, né? Mas não dá pra ficar bancando essas coisas nessa altura do campeonato, não. Nessa altura das finanças do Corinthians, não tá dando pra fazer isso, não. Eu gosto do Love, mas eu não coloco ele na mesma categoria do Danilo e do Sheik, enfim. Eu acho que ele não tá... Enfim, não acho que ele mereça esse ídolo, tipo né? de classificação. Não acho que ele tem uma identificação tão forte com a torcida do Corinthians assim. Eu gosto dele, mas também não renovaria. E eu acho que, assim, depende da posição do Jô. O contrato dele termina no final do ano. Se o Jô falar, tô voltando, Bozelli, tchau. Love também. Não, aí vamos lá, comparando os dois, eu não tô voltando atrás, não é isso, mas se eu tiver que escolher, por exemplo, entre um centroavante, eu tenho que pagar mais, e pra isso eu tenho que me desfazer de dois, aí infelizmente não tem o que fazer mesmo. Baseado no futebol apresentado até agora, tanto do Love nesta passagem quanto do Bozelli, não vale a pena renovar nenhum dos dois. Não vale a pena, exatamente. Se tiver uma continuidade de campeonato, um dos dois despontar, o Bozelli, eu acho que até teria algum potencial, apesar do Gibson não gostar dele, pra se mostrar mais, pra mostrar mais futebol, mas não, assim, hoje eu não renovaria. Antes de encerrar esse podcast, eu quero lembrar que a Globo vai passar a final do Mundial de 2012, domingão que vem, dia 17, portanto, às 4 da tarde. Todo mundo ligado na Globo assistindo a final do Mundial pra ver que aquele time não jogava por uma bola só, que é possível ir jogar o Mundial, jogar de igual pra igual e ganhar o campeonato. Não é jogar pra igual e perder o campeonato, que nem tem gente que fez aí. Recebendo troféu, joguei de igual pra igual. Ele jogou de igual pra igual e ganhou a porra toda, levou o campeonato mundial com o gol do Guerreiro lá, vai passar na Globo domingo que vem. Não só jogar de igual pra igual, mas como tem muitos momentos aí que foi superior, né? Eu vou ver muita gente chorando agora, porque foi gol de Guerreiro com uma jogada sensacional de Paulinho e Danilo. Aí é pra chorar, cara. Pra lembrar disso é pra chorar mesmo. Começa com o Chicão, enfim, é difícil pra caramba. Aquele time jogava muito, deixou muitas saudades. E eu vou estar ligado. Tá aí, pô. Domingão, eu vou estar ligado na TV Globo pra ver 4 da tarde. Corinthians, dessa vez, sem tensão, sem estar nervoso. Relaxado, né? Sabendo quem já é. E neste mesmo domingo que vem vai ter comemoração de 4 anos da Irmandade, é isso? Sim, no podcast comemorativo. Com o convidado mais do que especial, aguardem, um convidado surpresa. Vai estar participando aqui da Irmandade, se der tudo certo aqui na semana que vem. Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 195 e para variar um pouco, o Fábio vai nos lembrar as nossas redes sociais, não é isso, Fabião? A gente está no Facebook, onde vocês estão nos vendo ao vivo aí, também estamos no YouTube, onde talvez vocês possam estar nos vendo ao vivo também. Além desses aí, estamos no Instagram, no Twitter, e também no SoundCloud, no iTunes, no Spotify e no Deezer, todos de áudio. Todas essas redes sociais nós somos Irmandade Corintiana. Então você põe o nome da rede social /Irmandade Corintiana, exceto no Twitter, onde é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, ajudem a Irmandade, sejam um irmão da Irmandade, se inscreva no nosso canal do YouTube. Esse Seja Irmão da Irmandade me lembra aquele marketing que não bem sucedido que tentaram fazer. Eu sou humano do mano, não sei quem lembra. Tá quase voltando. O lobby pro mano tá grande agora. Enfim, ficamos por aqui. Fiquem em casa, pratiquem o distanciamento social e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Boa semana pra todo mundo!